E aí, beleza? A cidade de Avalônia é pequena e fica no meio dessa cadeia de montanhas. E o povo lá não conhece o mundo lá fora. Porém, várias pessoas já tentaram sair e explorar, mas todas em vão. Só que uma família teve sucesso, os Clades, liderados por Jaeger Clade, o ousado e destemido explorador, tinha como companheiro seu filho, Serger Clade, que juntos saíram de Avalônia para encontrar um mundo novo para o seu povo. Porém, era uma aventura cheia de perigos e mesmo com uma equipe grande, poderiam morrer a qualquer momento. Isso aqui que a gente precisa. Já era. Mas apesar da determinação de Jaeger, Serger, seu filho, pensava mais nas plantas. E foi essa paixão que ele achou uma planta que gerava energia. Uma boa descoberta para a Avalônia, com certeza. Só que Jaeger queria conhecer o mundo atrás das montanhas. E vendo que toda a equipe ficou ao lado do seu filho, deu a ele uma bússola, abandonou sua expedição, pois agora iria continuar sozinho sua exploração pelo mundo. 25 anos se passaram, Serger Clade se tornou um grande fazendeiro. E foi através das descobertas dele que hoje Avalônia tinha energia, carros voadores e tudo mais. Era casado com Meridian e tinha um filho de 16 anos chamado Ethan, que o ajudava nas lavouras das plantas de energia. Ethan tinha alguns amigos como o Cardez e a Azimuth. E tinha também o seu crush, o Diazo, que não esqueceu dele e comprou um dos cartões especiais de um game de RPG que jogava, dando a ele a carta do explorador, pois combinava mais do que a carta do fazendeiro. E Ethan achou aquilo o máximo. O ruim foi ter que aguentar o seu pai, sendo o pai coruja, com o garoto que ele gostava. Bom, vida que segue, toda a cidade tinha como base as plantas de energia. E o pai de Serger e avô de Ethan, Eagle Clade, se tornou um herói na cidade. Tinha até uma estátua sobre ele. Só que Serger não via nele isso. Para ele foi apenas um pai comum que não ligava para os filhos. Bem diferente dele, pois Ethan achava o seu pai super legal e divertido, apesar de passar vergonha com ele na cidade. Até que uma das noites, Callister, a líder da cidade de Avalônia, que já trabalhou com seu pai, fez uma visita e precisava da ajuda dele, pois as plantas de energia estavam ficando doentes com uma praga e precisavam dele para procurar uma solução. O primeiro problema aí foi que Ethan queria ir junto e acabaram discutindo, pois Serger não queria colocar a vida dele em risco. Bom, bem clichê de roteiro, mas tudo bem. Segundo a líder, o que estavam afetando as plantas vinha do subsolo, só que uma equipe começou a escavar e acabou desaparecendo. Agora, com mais recursos, iriam até o coração do planeta para descobrirem o que era essa praga. Bom, até aqui nada demais, né? Então Serger ficou impressionado ao entrar no subsolo com os fios condutores de energia. Só que nada daquela história de ficar em casa deu certo, pois Ethan estava na nave e Meridian apareceu para explicar que, resumindo, toda a família Clade estava reunida. E algumas criaturas começaram a aparecer na caverna e foram uma dessas criaturas que jogaram um piloto da nave principal para fora. E agora estavam em queda livre na caverna gigantesca e misteriosa. Só que graças a Meridian e suas habilidades de pilotagem, acabaram atravessando o núcleo do planeta, entrando numa terra completamente diferente que, por sorte, Meridian e Callisto conseguiram ainda parar a nave. O único problema é que Serger tinha caído com seu cachorro, Lenda, e viu um mundo completamente diferente e cheio das mais diversas criaturas. Em falar em criaturas, foi uma dessas aí, azul e cheia de tentáculos, que pegou o cachecol de Serger e o atraiu para uma armadilha, onde uma criatura cheia de tentáculos iria devorá-lo. Porém, uma pessoa misteriosa apareceu com um lança-chamas e salvou a vida de Serger de virar um lanchinho. Só que esse maluco aí não era um monstro, e sim uma lenda viva, o seu pai, o próprio Jaeger Clade. Jaeger! Pai? What the fuck? Enquanto isso, a líder organizava a expedição para que, como prioridade, arrumassem a nave e depois procurarem Serger. Só que Ethan não gostou, pois achou que seu pai estava em perigo. Mas na verdade ele estava tentando convencer o seu velho pai que ele era sim o seu filho, pois na sua cabeça era apenas uma ilusão. Mas com um pouco de esforço ele conseguiu convencer a cabeça de Jaeger e agora estava impressionado, querendo saber onde estava a tal nave que ele caiu. Já Ethan levou uma das motos para achar o seu pai, ficando impressionado também com as criaturas primitivas, pois era mais ou menos assim o jogo de RPG que eles jogavam com seus amigos. O problema foi que ele estava em cima de uma criatura que levantou o derrubando da moto, caindo em uma caverna misteriosa. Bom, na verdade tudo nesse mundo aí é misterioso, e foi dentro desta caverna que ele conheceu a mesma criatura que atacou o seu pai. Só que dessa vez foi mais amigável com Ethan.
Bom, tiveram uma breve conversa e a tal criatura mostraria onde estava o pai de Ethan. Já Jaeger Clade contou como foi parar naquele lugar, que basicamente ele entrou em uma caverna, acabou caindo e descobrindo que estava preso naquele mundo, mas lutou com criaturas e quando achou a saída, tinha um mar escaldante que poderia até derreter a sua carne. Mas agora com aquela nave de Searcher, ele poderia finalmente atravessar as montanhas, pois ainda não estava satisfeito com a descoberta de um mundo novo. Ficando um pouco bravo por saber que sua esposa se casou com outro ainda mais novo, é que infelizmente a fila anda, né? E tinha se passado 25 anos. Já Ethan colocou o nome da criatura de Splat, só que mal sabia que estava correndo perigo. Pois segundo Jaeger, que depois de descobrir que tinha uma estátua dele e também a do seu filho, por ele ter levado energia à Avalônia, descobriu também que tinha um neto. Só que ele foi atraído por um batedor que tem a única função de levar qualquer coisa para o ceifador, que por sorte, por enquanto, estavam todos dormindo. Só que depois que Ethan pegou a planta da energia, Splat acabou queimando seu tentáculo. E como Ethan fez um curativo, se tornaram amigos. Só que essa amizade aí não poderia evitar Ethan de ser devorado pelos ceifadores, a não ser que um herói aparecesse. Caraca. Conhecendo finalmente seu avô, sabia o caminho para escapar dos ceifadores através das criaturas voadoras. Mas claro que seria perigoso e desafiador, e nessa Ethan caiu. E quem o salvou foi Splat, bem clichê por sinal, mas está valendo. Fora que Ethan estava adorando seu avô cheio de energia, mas mesmo assim tinha os monstros atrás deles. E aí foi a vez das mulheres entrarem em ação. Meridian e Callisto apareceram com as motos voadoras. O problema ainda eram as dezenas de criaturas. Porém, Ethan lembrou que tinha as plantas de energia e serviram como armas, e foram através delas que conseguiram escapar. Voltando para a nave consertada, agora tinham duas missões: chegar ao núcleo para saber o que estava causando problema com as plantas e depois levar Jaeger Clade para o outro lado das montanhas. E aí foi mais uma viagem conhecendo o mundo estranho e Jaeger mostrando como Ethan deveria fazer para conquistar o garoto que ele gosta, o deixar em perigo e depois o salvá-lo. Mesmo Searcher não curtindo ele ensinar Ethan a usar um lança-chamas, pois segundo ele era algo que não combinava com Ethan. Só que Ethan, para apaziguar essa briga, e o chamou para o jogo de cartas, mas era o único sensato, pois o único objetivo no jogo era que todas as criaturas vivessem em harmonia. Só que seu avô e seu pai conseguiram estragar o propósito, pois só pensavam em matar os monstros, deixando Ethan bastante irritado. Porém, chegaram à cratera de lava perigosa e, bom, em resumo, foi com a ajuda dos amigos de Splat que conseguiram atravessar uma parte pelo menos, mas ainda tinha o desafio dos ceifadores, e apesar do lança-chamas ser bastante eficiente, o que acabava com elas mesmo, elas plantas de energia, era a melhor arma que tinha. Só precisava acertar as criaturas, né? Porcaria. Mas nunca é tarde para um pai ensinar o seu filho. Pela primeira vez fizeram algo juntos sem brigar, começando a se entender finalmente, né? E Ethan contente por ter saído da fazenda e conhecer um mundo novo com sua família. Mas chega de enrolação, porque uma coisa que esse filme tem é enrolação. Estavam chegando perto do centro do planeta, onde os outros animais estavam destruindo a planta enraizada, e era isso que estava fazendo ela morrer. Então Searcher teve uma ideia de usar a planta como um inseticida para espantar as criaturas, mas parecia que Splat tinha algo para contar e Ethan não entendeu. Ethan também não gostou muito da ideia de matar aqueles animais. Na verdade, ele não queria nem ser fazendeiro igual seu pai, já achando que Eagle tinha colocado alguma coisa na cabeça de seu filho. Mas na verdade ele era super bravo com toda a situação e saiu em cima de uma das criaturas e seu pai foi atrás dele com uma das motos. E aí nessa parte do filme eu achei que seria o maior momento de desenvolvimento, mas na verdade foi apenas aquela velha discussão de pai e filho. Você não sabe o que quer! Eu sei que eu não quero ser você! Nossa. Pelo menos acharam algo interessante, pois foi com isso que foram parar do outro lado da montanha, descobrindo que não tinham nada além de água, e que na verdade a montanha era uma criatura gigantesca, e toda essa viagem que fizeram foi dentro desse monstro. Toda aquela vegetação era o pulmão, as criaturas eram de alguma forma um sistema imunológico, e o lago que passaram era o seu sistema digestório, e onde as criaturas estavam atacando não se passava do coração dela, e a planta de energia era uma doença. Então, na verdade, eles estavam ajudando a destruir o planeta.
O problema ao chegar na nave foi explicar que estavam vivendo nas costas de uma criatura gigantesca e que toda essa viagem eles passaram por dentro dela e a planta de energia estava matando. E teriam que desistir da planta? Óbvio que ninguém aceitou, muito menos Jaeger Clade, já que o relacionamento dos dois já estava meio rachado. Ele devolveu a bússola que o ajudou a chegar em casa para sair em seu caminho e encontrar o outro lado da montanha como desejava. Mas quando Searcher voltou, a líder iria continuar o plano que veio fazer. Prendeu Searcher para continuar jogando a planta para matar as criaturas. E tá aí o maior erro do filme, né? Como assim ela não foi pelo menos checar o que ele falou? Será que ela esqueceu que foi ele que achou a planta que desenvolveu toda a cidade? E cadê todo aquele respeito pela família Clade? Sei lá! Ficaram presos em um cômodo, só que graças ao Lenda e Splat saíram de lá. Meridian iria cuidar do controle da nave e Searcher e seu filho ajudar as criaturas a destruir a raiz da planta. O plano é que Searcher iria cavar um buraco e deixar as criaturas fazerem o resto. Então, enquanto Searcher tentava cavar, Ethan iria traí-los. Só que se desse alguma coisa errada, iria ser devorado por elas. Fora que não estava nada fácil escavar a tal planta. Mas Jaeger Clade entendeu que o legado dele era seu filho e não as montanhas. Então bora cavar e com a ajuda dele abriram uma fresta e as criaturas fizeram seu trabalho. Destruíram completamente a planta que bloqueava o coração da criatura, como se fossem anticorpos agindo. Só que parece que o coração estava meio parado, mas os animais tinham seu plano. Sabiam o que fazer, voltando a dar vida ao grande monstro. Então assim se despediram por enquanto do mundo estranho, que apesar de não explicarem muito essa parte, agora compartilhavam os dois mundos. Viviam em harmonia. Searcher continuou sendo fazendeiro, só que cultivava frutas, e parece que toda a Avalônia entendia o propósito agora. Bom, mas é o seguinte, se eles forem usar outras fontes de energia elétrica poluente, nem a tartaruga gigante no qual vivem nas costas irá sobreviver aos humanos. Fica aí a minha crítica ecológica, hein? Enfim. O grande flop da Disney no ano, conseguiu desagradar mais do que Buzz Lightyear. A questão maior aqui é que a tia Disney não consegue desenvolver um filme com questões mais delicadas, e isso incomoda muito a audiência, pois aqui ela usou muito a forçação de barra e não desenvolveu uma história interessante. Tomara que para 2023 ela tenha aprendido a lição e desenvolva filmes que são verdadeiros sucessos de animação. Bom galera, este foi o Solucionando Animações, até o próximo vídeo, valeu, é nóis!